Um dia histórico. A Índia é o quarto país a chegar à Lua. Para a gente entender um pouquinho da importância desse feito e também o que é o lado escuro da Lua e o que pensar para o futuro, eu estou em contato aqui na Band News FM com um membro do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, professor Roberto Costa. Professor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. É um prazer conversar com vocês. Bom, professor, quando a gente fala de uma missão para a Lua, primeiro é importante destacar uma missão não tripulada, não temos nesse momento um ser humano na Lua, mas claro, atinge o imaginário de muita gente. Para uma geração mais nova, missão na Lua é só em filme ou vídeos antigos, né? O que significa o quarto país chegar à Lua e esse pouso em um lado inexplorado da Lua? O interesse pela Lua está sendo retomado na última década, desde a década passada, na verdade, quando a China pousou missões automáticas na Lua. Na última década, a China pousou três, eu acho, missões automáticas na Lua. Por outro lado, antes das missões chinesas, só as missões dos Estados Unidos e da velha União Soviética, que nem existe mais, pousaram com sucesso na Lua, isso entre os anos 60 e os anos 70 do século XX. Por que essa retomada de interesse? Porque a Lua é naturalmente a porta de saída para explorar o sistema solar como um todo. Então, cada vez mais se pensa em explorar a Lua como uma espécie de porta de saída da Terra e também exploração até industrial, comercial. Já se fala em mineração da Lua, se fala em operar, por exemplo, fábricas automáticas na Lua. Vejam, existem vários processos industriais que requerem vácuo para funcionar. Aqui na Terra, bombas de vácuo, câmaras de vácuo são muito complicadas, são caras, são de manutenção difícil. Na Lua, se você quiser vácuo, você abre a porta. A Lua não tem atmosfera, então é tudo mais simples. Então, existe um interesse cada vez maior em explorar a Lua, não só pelos antigos países que dominavam essa tecnologia, Estados Unidos e a Rússia, que é a sucessora da União Soviética, mas outros países estão na corrida, a Agência Espacial Europeia, a Índia, vários países aí estão demonstrando seu interesse na Lua, e a Índia acabou de concluir uma façanha fantástica, que é pousar de forma controlada a sua sonda perto de um polo lunar, que é uma região de bastante interesse do ponto de vista científico. Então, tem muita coisa para acontecer em termos de exploração lunar nos próximos anos. Antes da gente chegar na importância, que foi uma descoberta relativamente recente, né, de gelo na Lua e o que significa, antes queria que o senhor explicasse um pouco. A gente conhece o lado escuro da Lua por música, principalmente, talvez. O que é o lado escuro da Lua? Por que nunca tínhamos alcançado esse ponto do nosso satélite? Pois é preciso fazer umas correções. Primeiro, não existe um lado escuro na Lua, a não ser na música do Pink Floyd. É o Sol imaginário. Os dois lados da Lua recebem luz do Sol. O que existe é um lado oculto da Lua, já que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Então ela vai girando em torno do nosso planeta, sempre com a mesma face voltada para a Terra, porém toda a Lua recebe luz do Sol ao longo do seu período orbital em torno da Terra. Na Lua, um mês lunar é igual a entre aspas, dia lunar, ou seja, o mesmo tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu eixo, ela leva para dar uma volta em torno da Terra, em torno de 28 dias. Então, não existe um lado escuro da Lua, existe um lado oculto. Os chineses já tinham posado no lado oculto da Lua. A grande façanha dos indianos foi posar próximo de um dos polos, do polo sul da Lua. Qual é o interesse em posar próximo dos polos? Ora, assim como na Terra, o Sol incide mais na faixa equatorial da Lua do que nos polos. E já se sabe de sondas em órbita da Lua que existem crateras próximas dos polos lunares que tem gelo no fundo da cratera. Então, esse gelo é super importante. O que é gelo? É água congelada. A molécula de água é composta por hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é um combustível. Se a gente quebrar a molécula de água, hidrogênio é combustível. E o oxigênio a gente respira. Então, é super importante ter acesso à água na Lua, porque levar qualquer peso, qualquer massa da Terra para a Lua é muito complicado. Cada quilograma
tirado da Terra, colocado em órbita, custa uma fortuna, custa muito caro. Então, conseguir ter na Lua água resolveria muitos problemas em relação a uma instalação permanente na Lua. Já se fala de maneira concreta em ter uma instalação, uma base permanente na Lua, talvez na segunda metade da próxima década, entre 2035 e 2040, por aí. Então, essa sonda indiana tem um potencial enorme aí de descoberta de coisas novas. Essa sonda carrega um pequeno rover, né, um pequeno robozinho explorador, um jipinho, que vai explorar aquela região próxima do Polo Lunar, onde, de novo, tem muito interesse do ponto de vista não apenas científico, de descobrir o material que existe lá, como técnico, de saber se existe a possibilidade de minerar essa água que está lá na forma de gelo, explorar isso de alguma forma. Tem uma quantidade enorme de potenciais descobertas naquela região. Eu queria até chegar numa descoberta que tem sido falado, e essa está ainda mais distante do público em geral, que é a tratar da questão de crise energética e o quanto a Lua pode ajudar nisso, uma possibilidade. Mas antes, essa água em forma de gelo, ela está na superfície, ela está em crateras muito profundas. É possível que a Índia, mesmo tendo chegado, não encontre essa água fisicamente? Ah, sim. Eles têm um robozinho, um rover, que vai explorar. Eu não sei do alcance, a que distância ele pode andar, tal. Esses detalhes técnicos eu desconheço. Então, talvez não exista a possibilidade de chegar nessas jazidas de água. Se sabe que ela existe através dos levantamentos fotográficos feitos por sondas automáticas, mas existe uma sonda americana que mapeou toda a superfície da Lua com fotografias. Tem fotos excelentes, de excelente qualidade. Dá para ver, através das fotos dessa sonda americana, as pegadas dos astronautas do projeto Apollo, lá há mais de 50 anos atrás, lá entre 1969 e 72. Então, essas imagens em alta resolução existem, elas já demonstraram que existe gelo lá. Por que ele está em crateras? Porque qualquer água que estivesse na superfície, ela evaporaria com a ação da luz do Sol. A Lua está praticamente na mesma distância do Sol do que a Terra. Então, e não tem atmosfera nenhuma. Então, alguma água que tivesse ao alcance da luz do Sol, ela evaporaria ao longo aí dos bilhões de anos que a Lua existe. A Lua tem a mesma idade da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas existe a possibilidade de água oculta, justamente por não ter atmosfera, água que estiver oculta do Sol, a temperatura é muito fria, vai estar sempre congelada, e a água está guardadinha lá há muito tempo, provavelmente desde que a Lua se formou. Agora, ainda mais olhando para o futuro, a gente tem visto SpaceX, outras empresas, fazendo uma série de testes com foguetes que podem pousar e levantar voo novamente, uma nova tecnologia. O senhor falou também, né, em breve, e a gente pode falar em breve, a possibilidade de uma base na Lua. A Lua poderia, em tese, funcionar como uma espécie de pit stop para abastece e vão para outro lugar? Exatamente. Veja, a Lua é muito menor que a Terra, portanto, o campo gravitacional da Lua é muito menor do que o da Terra. É muito mais fácil decolar um foguete da Lua do que da Terra, exatamente porque a gravidade é muito menor. Então, sim, a minha impressão, eu não sou um astronauta, eu não entendo muito dos detalhes técnicos, mas a minha impressão é que se a gente projetar isso mais para frente, 20, 30, 40 anos na frente, a Lua vai ser uma espécie de rodoviária para viagens para o sistema solar, ou seja, tem que ir até a rodoviária. Se você quiser viajar, você pega o ônibus, você vai, um táxi, vai até a rodoviária e lá você vai para o seu destino. Provavelmente vai acontecer uma coisa mais ou menos parecida. As pessoas vão se deslocar até a Lua e da Lua vão se deslocar para outros destinos no sistema solar. Talvez isso aconteça aí numa escala de décadas. E existe, além disso, o potencial de explorar minérios na Lua. Aqueles que os químicos chamam de terras raras, são elementos químicos raros na crosta da Terra, mas que têm uma importância industrial, para circuitos eletrônicos, para circuitos integrados. Então, existe já a possibilidade de, pelo menos em tese, de se minerar esses materiais na superfície da Lua ou em minas na Lua, através de equipamentos automáticos ou semiautomáticos. Então, existe interesse de vários países aí
que apontam para a Lua. E o que é muito legal vermos a Índia chegar lá. Vejam, a Índia começou o seu programa espacial aí nos anos 60, 70, mais ou menos na mesma época que o Brasil começou o seu programa também. E a Índia já está chegando na Lua, já está pousando equipamentos na Lua. Por quê? Porque foram feitos investimentos poupudos nessa área, né? Essas coisas não vêm de graça. E então já estão colhendo os frutos desses investimentos. Ou seja, com certeza o interesse por muitos países pelo programa espacial indiano cresceu enormemente com esse sucesso que agora está sendo noticiado. Minha penúltima pergunta, professor, o senhor falou, né, o programa espacial começa ali junto praticamente com o brasileiro. Por aqui, onde é que a gente está? É lógico que a gente adoraria ver, por exemplo, um brasileiro na Lua. Onde está o programa espacial brasileiro situado? O programa espacial brasileiro segue andando, projetando satélites de sensoriamento remoto, satélites de comunicações, são projetados e construídos no Brasil. Porém, nós temos uma deficiência muito grande ainda, que é a falta de foguetes. O Brasil precisa contratar os lançamentos em outros lugares, normalmente na China, ou na Agência Espacial Europeia, ou nos Estados Unidos. Então, essa é uma limitação muito complicada, porque tecnologia de foguetes, os países não compartilham, nem vendem. Isso é muito complicado, porque são tecnologias de aplicação militar também. Então, ainda estamos amarrados com essa questão do lançador. Agora, em agosto de 2023, está fazendo 20 anos do acidente lá em Alcântara, que houve uma explosão lá na véspera do lançamento de um foguete experimental, mais de 20 pessoas morreram, e então isso continua havendo uma limitação muito grande nessa área dos lançadores, bom, isso está a cargo da Agência Espacial Brasileira, cabe a eles aí explicar os detalhes em que pé está esse processo todo. E a minha última pergunta, professor, isso envolve uma série de áreas do direito, mas o senhor citou, né, o interesse pela mineração na Lua. De quem que é a Lua? Qualquer um, em tese, pode chegar na Lua e montar uma base, explorar, minerar? Existem alguns acordos, os mais antigos foram celebrados na ONU, ainda nos anos 50, 60, que é o de uso pacífico do espaço cósmico, que diz que não se deve armar naves, sondas que viajam pelo sistema solar, não podem estar armadas, e nenhum país pode reivindicar a posse de corpos extraterrestres. Isso não existe. E, especificamente em relação à Lua, mais recentemente existem os acordos Artemis, que prevêem a colaboração entre os países para explorar a Lua. A Índia é signatária desses acordos, os países da União Europeia também, os Estados Unidos também, a China e a Rússia não são. Então, existe ainda muita discussão a ser feita nesse sentido. Mas o que, ao meu entendimento, pelo menos o que é já de ponto pacífico, é que não existe propriedade de corpos extraterrestres. Ninguém pode clamar a propriedade de corpos extraterrestres, porque isso não é aceito por nenhum país. Em tese, então, uma empresa também, se conseguisse chegar, poderia executar uma missão? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma pergunta que envolve políticos, advogados. Uma excelente pergunta, eu não sei a resposta. Essa a gente ainda vai descobrir. Professor, muito obrigado pela entrevista nesse dia. Como o senhor citou, é importante. Chegamos ao lado obscuro da Lua, não ao lado escuro, oculto da Lua, perfeito. E agora a gente vai acompanhar essa exploração indiana. Um abraço, professor, até uma próxima. Lembranças para vocês, até a próxima.